Eles conheciam as leis duras de Moisés, as coisas que eram resolvidas no tribunal, né? As exigências das leis duras que foram criadas por um povo ainda primitivo, que precisava do medo, que precisavam ser, enfim, encontrar limites, serem limitadas pelos próprios medos. Então criou-se pena de taxação, criou-se punições das mais severas, de apedrejamento, de levar tudo para a justiça, né? Exigiu-se prescrições absurdas e disciplinas exageradas. E Jesus veio e começou a contestar tudo aquilo, começou a mostrar que tudo aquilo era desnecessário. Uma das frases dele, das máximas dele, é a seguinte: se a vossa moral não for mais elevada do que a moral dos escribas e dos fariseus, jamais vocês entrarão no reino de Deus. Porque a moral dos escribas e dos fariseus, que eram aqueles povos antigos, aqueles povos que herdaram a disciplina mosaica, do dente por dente, do olho por olho, de condenar, de julgar, de apedrejar. Aquele tipo de disciplina não ia conduzir-nos jamais a esse reino de Deus. O reino de Deus é um reino que vai exigir uma transformação. E não se pensa em reino de Deus apenas em momentos como esse, né? Na reta final de um ano turbulento, em que a gente arrumou confusão para caramba, a gente fez muitos inimigos, a gente cometeu vários erros, aí chega no final do ano, é importante, sim, fazer um exame de consciência, tentar se comprometer com uma ajuste na própria conduta. Tudo isso é importante, mas é importante entendermos que a gente não precisa esperar um final do ano, uma festa natalina, né? E Natal, na verdade, viu, gente? Ninguém sabe nem quando Jesus nasceu. Foi no século IV que atribuíram a data de Natal, que já era uma comemoração dos povos pagãos, que já existia, atribuíram essa data ao nascimento de Jesus. E criou-se todo um roteiro muito mais mitológico, sabe? De mitos e de cultos pagãos. A história de Jesus, do nascimento de Jesus, ela surgiu justamente para que as pessoas tirassem o interesse dos rituais, da Saturnália, das coisas dos povos pagãos antigos, em que eles celebravam a chegada do inverno com bacanais, com festas intermináveis, e momentos que as pessoas podiam fazer de tudo e realizar tudo. Então, o Natal. Natal é um culto ao Deus Sol. Natal vem da palavra natalis, ínfidos. É o nome do Deus Sol cultuado pelos povos romanos. Daí surge a palavra Natal. Não tem rigorosamente nada a ver com Jesus. Então, a gente não tem que pensar o Natal como um divisor de águas em nossas vidas. Nós temos que pensar em Jesus, sim. Jesus, sim, como uma força transformadora. Como algo que tem que estar presente todos os dias em nossas vidas. Porque ele nos trouxe essa ferramenta poderosa que é o conhecimento do amor. O amor tudo aceita, o amor não julga, o amor não aponta o dedo para ninguém, não discrimina. Jesus não teria problema nenhum nos dias de hoje conviver com pobres, com ricos, com brancos, com negros, com homossexuais, com ladrões, com prostitutas, porque, segundo ele, eu a ninguém julgo.
vocês julgam de acordo com o seu conhecimento. Eu a ninguém julgo. Nós estamos muito distantes disso, porque a nossa mente ela funciona a partir de conceitos, de valores, de crenças, daquilo que a gente julga certo e errado. Então, a gente ainda não consegue agir por sentimento. A gente trabalha muito a partir do raciocínio, de uma razão que é muito limitada, que foi construída a partir de sentimentos de revolta, de ódio, de indignação. As características do nosso ser, elas precisam ser transformadas a partir do amor, da desconstrução desses padrões, desses conceitos, de aprender a olhar o mundo de uma outra forma, de entender que o mais importante gesto que você pode fazer no teu dia a dia é ajudar alguém, é ouvir o que essa pessoa tem para te dizer, é se colocar à disposição do outro, é se interessar pelo outro, é amar esse outro como se ele fosse você mesmo. E, principalmente, amar você mesmo. Coisa que a gente esquece. Porque o que existe dentro da gente, a relação que nós temos conosco, também é uma relação de ódio. De não gostar de si mesmo. De não aprovar-se. De não aceitar-se. De achar-se inferior. De estar preso ainda a ideias negativas. E essas ideias negativas, elas funcionam como uma válvula motriz de todo o teu ser. Então, o teu ser responde àquilo que você pensa de si mesmo. E você constrói a sua realidade a partir disso, dessas ideias. Mas ninguém pode mudar essas ideias. Por mais que eu me esforce, eu não tenho poder dentro de ninguém aqui. Por mais que eu tenha interesse em ajudar, isso tem que existir dentro de cada um uma vontade de tornar-se uma pessoa melhor. Porque o poder está em cada um de nós. O poder de fazer melhores escolhas. O poder de ser mais compreensivo, tolerante. O poder de não julgar. O poder de perdoar. Olha só que momento bonito para falarmos de perdão, porque Jesus falou tanto em perdão, e muitas vezes a gente não compreende o que é o perdão, o verdadeiro perdão. Poucos compreendem isso, por incrível que pareça. Os nossos trabalhos aqui na casa, eles têm como elemento principal, né? Nos nossos processos aí terapêuticos, tem como elemento principal o perdão. O que é o perdão? O perdão é você dizer, tá bom, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Perdoo, mas não quero nem olhar mais para a cara dele. Então não existe perdão quando existe sentimento de ódio. É uma ilusão você dizer que perdoa. Não vou mais falar nada, não vou mais atrás, ele lá na dele, eu na minha, ela lá na dela, eu na minha, e acabou. Isso não é perdão. Porque tudo aquilo que tem sentimento de ódio, o ódio se transforma num combustível emocional desses acontecimentos. E esse combustível mantém esses acontecimentos vivos na tua alma. Durante todo sempre. E de que forma que nós vamos conseguir nos livrar
desses combustíveis do ódio que alimenta na nossa memória esses conteúdos negativos que estão nos trazendo doença, desequilíbrio, impedindo a nossa vida de andar. De que forma que nós vamos nos livrar disso? Através do perdão. E o que é esse perdão? Esse perdão não é esquecer, porque a gente não precisa esquecer. Esse perdão é única e exclusivamente mudar o significado que aquilo tem para você. Se aquilo te afeta, você não perdoou. Se aquilo existe, mas não te afeta mais, você perdoou. Porque o significado desse evento, desse acontecimento, não está mais te afetando, não está mais incomodando. E de que forma nós vamos fazer com que o acontecimento desse deixe de nos incomodar? Nós temos que acessar esse acontecimento através da nossa lembrança. Expandir isso. Se colocar no lugar. Tentar entender por que ele agiu daquela forma. Perceber que ninguém faz o mal porque é mal. A nossa ideia de bem e mal ainda é embrionária, primitiva, infantil. Ninguém faz o mal porque é mal. As pessoas fazem o que julgam ser o melhor naquele momento. E a única forma que ela acessou ou encontrou para resolver o problema foi agindo daquela forma, dado o estágio de consciência, de desenvolvimento, de adiantamento dessa pessoa. Porque cada um está num nível mental, espiritual, consciencial, emocional. Nós vivemos num mundo diverso, com pessoas diferentes, com pessoas em diversos níveis de consciência. Então, se uma pessoa agiu assim, é porque ela julga que aquela maneira adequada e correta, de acordo com os parâmetros internos dela, isso deve ser respeitado. Se eu estou propiciando isso, a ação